Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai fazer um videozinho especial, diferente do que normalmente eu faço, analisando exclusivamente o relatório gerencial do Vigia 11 da Valora, do mês de julho, o relatório que se refere aos pagamentos feitos no mês de agosto, mas focando exclusivamente, basicamente, no calote que foi dado no fundo pelo Alanguiru. Que a gente já esperava que esse calote acontecesse, a gente só não sabia quando é que ia acontecer, porque desde o começo do ano, se eu não me engano, mês de fevereiro, começaram a surgir esses rumores que a Alanguiru estava com dificuldades para pagar as contas e tudo mais, e dessa vez o calote foi confirmado. O fundo, todo mês, estava sempre soltando uma nota nos relatórios dizendo que a Alanguiru se encontra adimplente. Mas ela estava pagando, pessoal, exclusivamente era juros. Mas, agora sim, o calote foi confirmado pela Alanguiru e vamos mostrar isso agora no relatório. Vamos lá. Focando nesse problema da Alanguiru. Então tá aqui, ó. A gente não vai olhar outras coisas. Foco na Alanguiru. Foco na Alanguiru. Então, olha aí. Informações adicionais. Conforme apontado em comunicados anteriores nos relatórios gerenciais do fundo, a gestão vem buscando de maneira constante a melhoria das condições de garantias e operações de crédito, bem como manutenção do seu adimplemento, ou seja, seu pagamento em dia. Este processo chegou ao impasse. Olha aí, o impasse é o calote. Isso aqui se tornou sinônimo de calote, relacionado à amortização, ou seja, ela vinha pagando os juros, mas não vinha pagando a amortização. Normalmente, pessoal, a amortização é que é a pedrada. E vocês sabem que o fundo, ele só começou a fazer essas modificações na carteira dele, depois que desse esse problema da Alanguiru. Ele tinha muita Alanguiru na carteira, né? Muita Alanguiru. Agora ele está com 12% de Alanguiru na carteira, mas 12% de um fundo que é 1 bilhão. Mas vamos ler primeiro. O impasse da amortização de uma parcela apenas, ó, uma parcela do principal, que deveria ter acontecido no dia 28 de agosto. Esse relatório, por acaso, está super atrasado. O normal, eu estava analisando os meses anteriores, eles soltarem um relatório entre o dia 14 e o dia 20, mais ou menos, do mês. É o padrão deles. E esse relatório do mês de julho saiu agora, hoje, isso dia 24, ou seja, com mais ou menos 3, 4 dias de atraso. Basicamente, eu acho que eles estavam esperando ver o que é que acontecia, se a Alanguiru pagaria essa amortização para soltar alguma coisa. E eles não soltaram nenhum fato relevante, jogaram logo direto aqui no relatório. E por isso, cota do fundo chegou a cair cerca de 5%, deu uma recuperada, mas ela terminou o dia com uma queda mais ou menos de 3,5%. Uma queda relevante, porque o fundo, eu não me lembro dele ter ficado abaixo já de R$9, mas chegou próximo de ficar abaixo de R$9. Bateu a mínima dele no ano, para vocês terem uma ideia. Ó, diante do ocorrido e por entender que as garantias já constituídas são suficientes para fazer frente às obrigações dos créditos, a gestão optou por suspender momentaneamente as negociações, ou seja, eles não querem mais negociar com a Alanguiru e vai buscar, por meio de garantias constituídas, os valores inadimplidos, ou seja, valores que não foram pagos, sem prejuízo de buscar eventuais melhorias adicionais aos créditos totais. Ou seja, basicamente ele está aqui em termos mais técnicos dizendo que tomou o calote e agora vai executar as garantias que a Alanguiru deu ao fundo. E ele vivia dizendo que a Alanguiru agora deu tal garantia. Ela estava melhorando as garantias para o fundo ficar mais, digamos assim, mais calmo. E aí agora, como ela não pagou isso, aí ele já não quer mais ter conversa e vai executar as garantias. Basicamente é isso. Só que você sabe que isso aqui normalmente demora. Normalmente isso aqui demora, não é rápido. Isso é coisa para, às vezes, meses ou até mais de ano. Às vezes mais de anos. Ou seja, 2, 3 anos, com essa suspensão das negociações, provavelmente, aqui não está claro, provavelmente a Alanguiru vai parar de pagar até os juros. E se ela parar de pagar, quanto é que vai ficar? Isso a gente vai mostrar daqui a pouco, vai tentar fazer uma estimativa de quanto vai ficar os rendimentos agora com esse problema da Alanguiru. E ela, como é 12% do patrimônio do fundo, basicamente ela deve pagar 12% dos valores recebidos pelo fundo para repassar para os cotistas. Deve ser 12% das receitas do fundo, essas receitas do CRA. A gente vai ver agora daqui a pouquinho para mostrar para vocês. Ele coloca ainda mais o seguinte: a gestão permanece acompanhando de perto os próximos passos da cooperativa com a apresentação do plano de liquidação. Ela vai começar a vender vários bens dela para tentar quitar as dívidas, porque ela está muito cheia de dívida, né? Essa liquidação será utilizada para a quitação de suas dívidas, com venda de parte de seus ativos, ou seja, a Alanguiru vai tentar vender os ativos que ela tem para pagar as dívidas. Pode ser que a Alanguiru consiga vender algum dos ativos dele e com isso pagar, inclusive, essa dívida aí que eles têm com o fundo, né? Vamos ver, isso é para esperar, mas com tudo isso aqui, pode ser que até nesse mês ele já não pague
o que já vai afetar os rendimentos do mês que vem, a gente tem que esperar, ou se não, se eles já tiverem pago, vai afetar provavelmente dos rendimentos do mês de outubro, ou vai já afetar de setembro, ou já afeta de outubro, vamos ver, vamos esperar, mas vamos lá. Então, a gente vê aqui, pessoal, a receita do fundo, vamos olhar aqui nos últimos 12 meses, que é bom que dá uma ideia melhor. Aqui não é a média, é o valor total recebido de receitas dos fundos, receita de CRAs. Isso aqui, pessoal, normalmente não inclui amortização. Isso aqui é o que o fundo recebe e repassa para os cotistas. A amortização, pessoal, o fundo recebe e normalmente ele usa para comprar o quê? Junta, faz caixa e compra uma nova CRA. Os juros que ele recebe das dívidas dos CRAs é que ele repassa. Então, esse valor aqui, que é normalmente o que ele recebe, só que tem que reduzir, tem uns valores que são reduzidos. Mas já pode calcular mais ou menos quanto vai afetar o não pagamento das dívidas dos juros pela Languiru. A gente pode considerar aqui como ela é 12%. E como é que sabe que é 12%? Vamos mostrar aqui. Vamos lá. Aqui a gente vê, ó, Languiru, aqui, ó, 50 milhões, uma dívida de 6% do fundo. Aí depois tem mais Languiru aqui, ó. Languiru 2, 25 milhões, mais 3%, é a metade dessa aqui. E você vê que é umas taxas bem altas, ó. Por isso que era perigoso. Uma das taxas mais altas cobradas pelo fundo é em cima da Languiru, que estava com dificuldades para pagar, ou seja, ela estava com dificuldades para conseguir empréstimo e conseguiu com essa taxa super alta, né? De CDI, na época que o CDI, vamos dizer, estava 13,65, era 13,65 mais 6,75, meus amigos, dá 20,4% ao ano. É muito pesado um financiamento desse, né? Outra Languiru bem aqui, ó, 23 milhões. Ou seja, do quase 1 bilhão que o fundo tem de patrimônio, cerca de 100 milhões está atrelado a Languiru. Na prática, o fundo tem mais de 1 bilhão, mas ele tem umas dívidas aí. Então aí ele fica com menos de 1 bilhão de patrimônio líquido. Mas a gente vê que em termos percentuais, 12% do patrimônio líquido do fundo é Languiru. Praticamente 100 milhões. Ou seja, quando eles tiverem que amortizar um desses CRAs, ou mais de um desses CRAs, eles deveriam ter que pagar uma parcela bem pesada, provavelmente na faixa de 1 milhão ou até mais do que 1 milhão. Considerando que a Languiru é cerca de 12% desse valor aqui, a gente vai calcular, tirar esses 12%, 137 milhões, 274 mil. Isso aqui é no ano, viu, pessoal? Não esqueça disso. 805. Isso aqui é pra gente fazer tipo uma média. Então, tirando a Languiru, seria 120 milhões. 120 milhões e 800 mil. Dividido por 12, 10 milhões e 66 mil, que o fundo receberia sem os valores da Languiru. Então, só que não é só esse valor que o fundo recebe, né? O fundo recebe também outros valores. A gente vê aqui que ele recebeu, no mês de julho, cerca de mais 330 mil praticamente. Mas tem as despesas também. Isso aqui, pessoal, despesa não recorrente, é de pagamento daquelas compromissadas reversas, que eu venho falando para vocês nos relatórios recentes, ele sempre está citando essas compromissadas reversas, que é quando o fundo, ele vende um CRA para uma empresa, uma financeira, e fica com o compromisso de recomprar aquele CRA, mas além dele pagar o valor do principal, ele paga ainda juros. Então isso aqui é tudo de pagamento dessas compromissadas, só dos juros das compromissadas. Ó, todo mês ele está pagando juro de compromissado que o fundo tem, mais de 1 milhão. Então a gente considerando, vamos fazer o seguinte, vamos considerar aqui o valor, esse valor que eu calculei, 10 milhões e 66 mil. Vou pegar agora a média desses valores recebidos nos últimos 12 meses também, para ajudar a gente. Aqui vai ser a média, vamos bora lá. 2 milhões e 924 mil, vou arredondar, mais 2 milhões 853 mil, dividido por 12, dá 481.416. Esse valor mais os 10 milhões e 66 mil, retirando os valores devidos pela Languiru, dão em torno de 10 milhões 548 mil. Vamos arredondar aqui. Isso por mês, a gente está fazendo o cálculo por mês. Agora vamos retirar aqui as despesas médias aqui do fundo. É mais ou menos cerca de 22 milhões, a gente vê aqui, ó. É 11 milhões de despesas recorrentes e 11 milhões de despesas não recorrentes. Então vamos colocar 22 milhões. 22 milhões de despesas que o fundo tem por ano, isso aí por ano. Dividido por 12 dá 1.833.333. Retirando esse valor dos 10 milhões 548 mil, nos resta 8 milhões 715 mil por mês. E dividindo pelo número de cotas, pessoal, que é 86 milhões 455 mil, arredondando também, então o valor final a ser distribuído entre os cotistas é exatamente 10 centavos. Com esses arredondamentos que nós fizemos. Só que eu já falei nos últimos vídeos que com a queda da Selic, que vai afetar o fundo, vai perder cerca de 3 décimos de centavos.
Claro que o fundo pode colocar alguma coisa a mais aí, como ele tem um pouquinho de dinheiro para distribuir ainda em caixa, ele tem em caixa cerca de 4 centavos. Então, pessoal, a gente vai ver que a situação do fundo vai complicar. Por isso que a gente viu esse movimento manada de muita gente vendendo cota do fundo, e você vê como o fundo caiu aqui, ó. Mostrar para vocês aqui, olha como é que foi. Ele tava 9,54. Olha, ele caiu e chegou a bater aqui R$ 9,07. Teve uma recuperação e fechou a 9,20. Mas olha, ele caiu muito, 9,7. Vamos ver como é que vai ser a próxima distribuição de dividendos. Ele tem data base só no início do mês, né, lá pro dia 10. Então, só 10 de setembro a gente vai ter uma ideia de quanto é que ele vai distribuir. Pode ser que eles coloquem esses 4 centavos para dar uma maquiada, digamos assim, ao invés de ele cair para 10 centavos como eu calculei, aí ele distribui um pouquinho desse valor que ele tem em caixa para cair para 11, para cair para 12, e com isso não tem um impacto tão forte assim. Que não é uma queda tão violenta, mas muita gente que já estava acostumada a receber 14, 15, 14, 15, 14, 15, já teve 2 meses de 13, e se cair para 11, eu acho que mais gente ainda vai deixar o fundo e ele vai ficar mais barato que ele tá. Quem gosta do fundo vai ver como uma oportunidade de entrar no fundo. Quem não gosta vai achar que a melhor hora é de sair. Lembrando que aqui, pessoal, a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda de nenhum fundo, inclusive o Vigia. E quem não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva no canal, deixa aquele likezão e ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!